Se você vai fazer mais de um vestibular e não sabe como conciliar todos esses estudos, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar como você consegue se preparar para vários vestibulares ao mesmo tempo. Isso com organização e rotina. Então vamos lá, né, Belão? Antes disso, queria lembrar vocês que é muito importante para o nosso canal saber que vocês gostam do conteúdo. Então não se esqueçam de já curtir esse vídeo e de seguir o nosso perfil também. Muitos alunos ficam perdidos na hora de conciliar esse estudo, porque, por exemplo, aqui na autoria a gente trabalha com Enem e Paulistas. E aí, como é que a gente coloca tanta informação no nosso cronograma? O que eu vou estudar hoje? Vou estudar linguagens para o Enem, vou estudar uma obra literária para a Unicamp, vou estudar redação FUVEST. Acaba que, sem organização, pode ficar meio bagunçado, né? Exatamente. E cada vestibular tem a sua especificação, né? Então, por exemplo, o Enem ele é muito interdisciplinar. Ele vai exigir do aluno um conhecimento interdisciplinar. Outra prova também muito interdisciplinar é o Unesp, né? Então, às vezes vai ter questões ali que vão misturar conteúdo de geografia, conteúdo de física, com conteúdo de linguagens. A Unicamp, por sua vez, faz a mesma coisa. E nesse caso, é muito importante entender como otimizar os estudos, porque, por vezes, o aluno que está fazendo 2 cursos ali, ele assiste o mesmo conteúdo 2, 3, 4, 5 vezes, de forma completamente redundante, né? Para isso, aqui na autoria, a gente tem uma técnica muito legal, que é nomear as aulas de forma muito parecida. Então, dessa forma, o aluno consegue entender qual o conteúdo ali ele acompanhou, para entender também que a parte teórica já foi vista, e ele consegue focar mais na parte específica dessa aula, da resolução de questões. Então, isso super ajuda a conciliar, né? Escolher um mesmo curso que vai te preparar aí para mais de um vestibular ao mesmo tempo. Outra forma de ver também o que precisa e o que não precisa ser estudado é por meio de questões. Se por um acaso você ainda está errando questões sobre, por exemplo, poemas, talvez seja interessante estudar mais sobre poemas e focado naquele vestibular que está mais te complicando, sabe? Eu tô agarrado nas questões de poema especificamente da FUVEST, então foca nisso. Um ponto muito importante também, que eu acho que é relevante da gente comentar, é a questão de redação, né? Escrever temas de redação. O que acontece? A grande maioria dos vestibulares vão te cobrar um texto dissertativo argumentativo. Isso é importante porque, Bela, eu escrevi texto só Enem o ano inteiro, vou fazer FUVEST no final do ano, e agora? Eu nunca escrevi um texto FUVEST. E você fala, não, calma, você tem uma boa orientação, você conseguiu escrever textos do Enem, o texto vai ser bem parecido, né? Lógico que a gente vai ter as especificidades para poder agradar o corretor e fazer aquilo que a banca exige do aluno, né? Mas é importante que você entenda que essa base em comum, ela já existe. Então, não é como se você nunca tivesse escrito um texto dissertativo argumentativo. Você já escreveu ao longo do ano. E ao longo do ano também, esse processo de escrita de redação, a gente sabe que assim, se o aluno está se preparando para escrever 5, 6 vestibulares, é inviável que ele escreva todos os dias uma redação para cada um desses 5, 6 vestibulares. Ele não vai ter tempo de estudar outras matérias, né? Pra gente isso é lindo, mas ele não vai ter tempo de estudar outras matérias. Então, o que é interessante também? Intercalar. Por exemplo, em uma semana eu vou focar na produção de um texto Enem, na outra semana no texto FUVEST, na outra semana no texto Unicamp, na outra no texto Ciências Médicas, de forma que sempre haja uma constância de produção, mas não haja ali um certo esquecimento, né? Um deixar para a última hora. E aqui é legal também, Bela, a gente falar com a galera, que tem muita questão também do foco, né? Vamos supor que você é uma pessoa que vai fazer o Enem e vai fazer alguma universidade paulista, né? O vestibular vai fazer ali a Unicamp. O seu sonho de vida é passar na Unicamp. Então, qual que é o seu principal foco? Como que você vai se dedicar a isso? É importante priorizar de acordo com o seu objetivo. Então, como que você vai priorizar de acordo com o seu objetivo? Fazer uma lista, definir essas prioridades antes de determinar qual vai ser a carga horária de estudos, como você vai se preparar, também é muito importante. Porque se você passar no Enem e entrar numa universidade pelo Enem, você vai estar realizado ou realmente seu foco principal é a Unicamp, por exemplo? Então, tenha isso em mente. Ainda em redação, às vezes a gente pode ter um aluno que confunda um critério avaliativo que é presente em um dos vestibulares, mas não é presente no outro. Já vi, por exemplo, gente colocando título na redação da Unesp, sendo que não é obrigatório o título ali. Eu confundi porque na FUVEST é obrigatório. Eu recomendo muitíssimo vocês fazerem uma listinha, com um checklist mesmo, assim, do que é obrigatório na Unicamp, na Unesp, na Unifesp,
sei lá, na FUVEST e no Enem, por exemplo, a gente tá falando aqui desses cursos porque são os cursos que a autoria trabalha, para você não se perder e aí decorar, né, para não gerar essa confusão. E uma outra coisa muito importante também é não negligenciar a preparação prática, né? A preparação na prática para esses vestibulares. Então, em relação aos simulados, também é muito interessante incluir na sua rotina simulados de provas diferentes. Então, se você vai fazer várias provas, mas ao longo do ano só faz simulado modelo Enem, por exemplo, você está se preparando mais para o Enem do que para as outras provas. Se o Enem for seu foco principal, tá tudo bem, né? Mas se você tiver outros objetivos em paralelo, é super importante também treinar questões inéditas de outros simulados, né, de outras provas, para você se sentir preparado no dia que a prova chegar. É muito comum o aluno conversar com a gente depois, né, Belão, e falar assim, eu não consegui passar, ou então tô tendo que estudar mais um ano inteiro de novo, porque quando eu fui fazer a prova, eu não tive um bom manejo do tempo da prova, né? Então, esse aluno que chega pra gente ali de um ano em que ele não foi tão bem assim, e ele se matricula, né, pra estudar com a gente consegue ver que realmente existe essa falta de preparo, porque ao longo do ano, por um vestibular ficar mais evidente, ou às vezes até mesmo mais fácil, né? A gente sabe que o Enem tem muita prova, muito simulado com questão inédita, mas às vezes a Paulista não tem, ele acaba se sentindo despreparado ali para aquela prova. Isso acontece muito aqui em Belo Horizonte, né, que é o local onde a gente fala. Muitas pessoas aqui fazem o Enem, porque é a porta de entrada para o UFMG, nossa principal universidade, mas também fazem depois do Enem vestibulares específicos lá de São Paulo. Só que acontece é que como a pessoa ficou o ano inteiro só Enem, 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 ela só vai se preocupar com, por exemplo, o Unicamp depois do Enem. E, gente, não dá tempo. A prova da Unicamp tem as suas particularidades, tem conteúdos específicos, tem uma redação que é desafiadora, inclusive muitas vezes cobrando um gênero que não é o dissertativo argumentativo. E é apenas aquele um mesinho que você vai ter depois do Enem, não vai ser suficiente mesmo. Às vezes até a prova do Unicamp, a primeira etapa, por exemplo, é antes do Enem. Então, assim, acaba que a pessoa vai mesmo para a prova sem nunca ter estudado. Então, observe como que essa questão da preparação é tão importante. E aí, ao longo do ano, a gente tem sim que fazer essas provas como simulado, para a gente não deixar para conhecer a prova apenas no dia da prova. E você, quais vestibulares você vai fazer em 2025? Manda aqui nos comentários pra gente saber, pra gente conseguir te orientar melhor e te ajudar também com os conteúdos aqui no canal. E depois que você mandar, não esquece também de ativar o sininho para você ter acesso a todos os conteúdos de forma inédita aqui no nosso canal. Espero que todas essas dicas tenham sido úteis para você e que em 2025 a aprovação venha. A gente fica por aqui, mas toda semana a gente publica aqui um vídeo no nosso canal, então acompanhe. Um beijo. Beijos e até mais!